Se vocês quiserem abrir comigo, quantos estão vendo o texto que nós vamos meditar hoje à noite? João capítulo 13, versículos de 1 a 17, nós vamos destacar alguns versículos para tirar essa mensagem. Vamos ver se eu consigo controlar daqui, só para a gente ter uma ideia. Está aí, consigo controlar? Muito bem. Então, o texto é esse. Vamos ler o texto, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa. É bom quando prestamos atenção na leitura, porque nós entendemos o contexto. Onde que o pastor está pregando, em que tempo ele está pregando, para quem que era essa palavra. Então, você já detecta onde que eu estou. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestres e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor, e sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois. Amém? Amém. Já foi orado, podeis assentar. Eu não vou orar de novo, porque o Wilson já orou. Então nós temos aí um texto que nos traz essa mensagem. Você já conhece bem pela imagem, você já entende o que está acontecendo. É uma cerimônia ocorrida logo depois desse momento da Páscoa, logo depois da Santa Ceia, onde tem a lavagem dos pés. Então o Senhor dá uma instrução e, através dessa instrução, nos traz esse tema: lavai os pés uns dos outros. Como introdução, eu gostaria de dizer para os irmãos como que nasce, eu sempre digo mais ou menos como que surge a ideia de fazer um sermão ou a ideia de fazer uma série. Acontece que na nossa congregação, nós pregamos um dia desses uma mensagem falando sobre um desafio que nós temos, que é o desafio do crescimento da igreja. E nessa mensagem nós iniciamos esta série sobre crescimento. Baseado nessa mensagem, o Senhor colocou no meu coração: por que você não fala então sobre cada fase de crescimento da igreja? Porque tem muita gente enganada, tem muita gente na igreja com uma ideia de numerolatria. Eles adoram um número como esperando que a igreja tivesse milhares de pessoas, quando nem as pessoas que estão ainda não têm uma maturidade suficiente para receber milhares de pessoas. Então, baseado nessa ideia de crescimento que a Bíblia tem, foi que nós
demos a abertura nessa série. Então, o último sermão, que foi o primeiro sermão da série, que foi sobre o desafio do crescimento da igreja, eu falei em Atos, no capítulo 2, versículo 42, onde diz: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O Senhor acrescentava porque era a responsabilidade dele acrescentar. Só que veja bem, Deus é quem decide, Deus é quem acrescenta, Deus é quem dá o crescimento. Só que a partir da análise desse contexto, nós percebemos qual era a responsabilidade nossa nesse crescimento. Então, o Senhor acrescentava em uma igreja que era modelo, em uma igreja que tinha um exemplo para esse crescimento. A igreja então apresentava 3 fases de crescimento. Primeiro crescimento e mais importante que a igreja do primeiro século apresentava era o crescimento espiritual. E quando falei então sobre o crescimento espiritual, eu dei 8 sinais de crescimento espiritual, que já foi uma mensagem que eu preguei uma vez sobre 8 sinais de crescimento espiritual. E eu quero destacar para vocês somente 2 que são os principais, que destacam o crescimento espiritual seu e meu. Você mesmo vai detectar. E são 2 detalhes. Primeira pergunta: tenho eu achado mais fácil perdoar? Se pergunte, você tem achado mais fácil perdoar? Porque a questão do perdão indica o seu crescimento espiritual. Só que o perdão tem 2 facetas. Uma é pedir perdão e a outra é perdoar. Então nós temos que ter a facilidade de tanto pedir perdão quanto de perdoar também. Entende? E isso destaca o seu nível espiritual. Se realmente isso não tem acontecido na nossa vida, nós temos que mudar, nós temos que crescer. Nós temos que detectar isso na nossa própria vida. Essa semana mesmo aconteceu um ocorrido e eu tive que pedir perdão para no mínimo 3 ou 4 pessoas que disseram: você não precisa pedir perdão. Eu disse: mas eu tenho necessidade de pedir perdão. Ainda, irmãos, que alguém não te perdoe, você tem que fazer o seu papel. Aí você tem que perceber uma coisa: você está correndo o risco de alguém não te perdoar, mas aí o problema já não é mais seu. Você já lavou as mãos, porque você já fez a sua parte. O seu papel é pedir perdão. Mas eu não devo, pastor, eu não devo. Pois é exatamente nesse momento que Jesus ensinou para nós, lá no capítulo 5, versículo 44 de Mateus. Ele disse: se alguém te ofender, você vai nessa pessoa e pede perdão. Olha que interessante. E se alguém te ofender, você tem que pedir perdão? Imagina se for você o ofensor. Estão me entendendo? Então a segunda pergunta que dá uma ideia de crescimento espiritual: eu tenho um amor crescente pelas outras pessoas? É você que sabe o nível do seu amor. Então aí o crescimento espiritual acontece e já você começa a contribuir para o crescimento da sua própria igreja. Segunda fase do crescimento é o crescimento fraternal, crescimento em amor. E a terceira fase é o crescimento numérico, que é o último crescimento. O mais importante primeiro é nós crescermos espiritualmente, é nós crescermos fraternalmente. E daí então eu tive a ideia: por que não explicar e falar para os irmãos um pouco mais sobre o crescimento espiritual? Mas só que eu estou iniciando falando sobre o crescimento fraternal. E para falar sobre o crescimento fraternal, nós iniciamos com uma mensagem que é essa meditação de Jesus do lava-pés. Aqui você está vendo o primeiro dos mandamentos de uma série que o Senhor dá nos seus ensinamentos. Não é? Hoje, por exemplo, nós falamos sobre amai-vos uns aos outros. Mas outro dia nós falamos sobre lavai os pés uns dos outros. E daí nós tiramos várias lições. A primeira lição é que isso é um mandamento. A segunda lição, que por ser mandamento, é um dever mútuo, não é só dever meu, mas é um dever de todos nós. Todos nós devemos fazer isso juntos. Imagine se nós temos ali uma ovelha isolada, ela ama mais, ela faz mais. Toda a carga está sobre as suas costas. Nós devemos olhar para ela e falar assim: se ela está fazendo, eu quero fazer também, eu devo fazer também, porque é dever meu. Então, dentro dessa ideia, nós tiramos várias lições. Mas eu quero passar para os irmãos
somente 3 pontos, e são esses 3 pontos de lições que nós tiramos na interpretação desse contexto. Portanto, nós pegamos alguns versículos e dizemos, bom, se esse é o contexto da Santa Ceia, a primeira coisa que nós vamos ver aí é que o Senhor próprio, Ele estava servindo, sim ou não? Você lembra que Ele parte o pão, é Ele que serve. Então, você começa a perceber que o Senhor já está dando algumas lições antes mesmo de lavar os pés. Antes de lavar os pés, o Senhor já está mostrando, eu estou servindo vocês. Já é um ensinamento. Porque na Santa Ceia, para a manutenção da nossa comunhão, nós estamos aprendendo a servir. Vou te dar um exemplo. Quando nós servimos a Santa Ceia, os diáconos estão dando o exemplo de serviço. Eles servem vocês. Eles vão com uma bandeja e servem como um garçom. Só que quando eles voltam, o mais certo é que o pastor os sirva. Aí você percebe que poderiam eles voltarem e servir do pastor. Mas não, como o primeiro diácono da igreja, o que acontece é que nós pedimos, coloque as bandejas aí. Agora quem vai servir vocês sou eu. E sabe o que isso causa em nós? Além de exemplo, causa um prazer. Porque existe um prazer em servir. Eu não sei se você já percebeu do prazer que se tem quando você ajuda alguém. Muitas vezes você vai perceber que você é mais agraciado do que aquele que foi servido. Pode fazer experiência. Você se sente mais agraciado do que aquele que recebeu o seu serviço. Então, esse papel que Jesus faz aqui, nesse momento, ele nos dá algumas lições. E a primeira ideia é que Jesus não está querendo que nós interpretemos esse texto literalmente e saiamos aí lavando os pés de todo mundo, porque aí cria uma complicação. Jesus não está querendo aqui criar mais uma doutrina, mais um costume, senão o que já existia. O que já existia? Já existia essa doutrina do serviço, de servir. Só que Jesus está querendo mostrar que Ele serve e nós devemos servir também. Então, a primeira coisa que nós tiramos como lição, se você consegue ver, é que Jesus, Ele fez isso voluntariamente. Tomou a posição de servo voluntariamente. Onde você encontra isso? Você encontra isso no versículo 14. No versículo 14. Então, aí, consegui. No versículo 14 diz assim: ora, se eu, sendo mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés dos outros. Ele está dando não só o exemplo, mas você percebe que isso tem um tom de mandamento. Essa ideia de servir, primeiro tem o exemplo e depois tem o mandamento. Então Jesus, ele disse, vocês também devem fazer isso. Olha que interessante. Quando, na cultura hebraica, não só na cultura hebraica, mas em várias culturas isso acontecia, que quando tínhamos visitantes, quando eles tinham visitantes, quem tinha a responsabilidade de lavar os pés do visitante era o escravo, era o servo. E essa ideia que Jesus apresenta aqui, é que ele toma esse papel. Jesus se faz servo de Deus e servo dos homens. Então, se você pegar o contexto de uma casa, você vai ver, por exemplo, o dono da casa, que é o anfitrião, que faz o convite. Você vai ver o convidado, que vai ser servido, e o escravo, o servo, que vai lavar os pés aí. Aqui nós podemos, nessa representação, levantar essas três características, essas três personalidades aí. Aquele que chama, que convida e que dá o aposento é Deus, é o dono da casa. E você é o convidado, ou o seu próximo é o convidado. E Jesus se apresenta aqui como servo. Se nós temos o próximo como convidado, é certo que nós vamos ser servos. Nós somos chamados para servir. E aí Jesus, então, ele assume uma posição que é característica dele, de servo, nesse momento, quando
que ele se esvaziou da sua glória. Imagina que Jesus é Deus, Jesus é o Senhor. No grego nós chamamos isso de kenosis, aí no versículo de Filipenses 2, 7 e 8. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Nesse versículo a palavra esvaziou-se é kenosis. Quer dizer, aconteceu uma kenosis em Jesus, quando ele se esvazia desse poder, da glória, do senhorio, de toda aquela graça, de toda a glória de ser Senhor, e agora ele se faz como servo, ele se esvazia. E quando ele se esvazia, ele nos dá uma lição que muitas vezes nós não aprendemos: esvaziar do nosso eu. Às vezes eu penso que sou muita coisa. Às vezes eu penso que tenho muitas possibilidades. Quando a palavra de Deus quer que nós nos esvaziemos do nosso eu, se quisermos sermos servos. Servo aqui, no caso, eu gosto muito de falar de servo por uma questão. Porque nós temos duas palavras no grego para servo que nós usamos. A primeira delas, para você saber que você é servo, é a palavra diáconos, do grego, que é aquele que serve. É diáconos. Então o diácono serve. E a outra palavra é doulos. A palavra doulos quer dizer escravo, mas é escravo que serve. Mas o interessante é que Paulo, quando fala de escravo aqui, ele não fala daquele escravo como na época dos escravos, dos negros e tudo isso. Ele fala de um escravo que está registrado no Antigo Testamento, um escravo que já era livre. O texto do Antigo Testamento diz assim, na lei, diz assim: aquele escravo que for livre, liberto, e ele desejar no seu coração de continuar servindo ao seu Senhor, ele deve ficar lá e ser bem recebido. O que você vê aí? Você vê um servo, um escravo, que está ali por sua própria vontade, por sua própria decisão. Então Jesus toma essa decisão de se esvaziar e continuar ali. Ele faz isso por amor. O Antigo Testamento fala desse servo, um servo que ama o seu Senhor, decide ficar ali como escravo na casa do seu Senhor, porque ele quer. Então é sobre esse servo que a palavra de Deus está falando. Se nós tomássemos essa posição como servos, é certo que nós acabaríamos com muitos problemas no nosso relacionamento. Por isso, eu gostaria que os irmãos, se conseguem ler, repetissem comigo essa frase: a simples consciência que somos servos e não senhores já nos ajudaria a resolver muitos conflitos de relacionamento. E deixa eu te dizer, não é só na igreja, em todos os lugares. Porque se você assume uma posição humilde em todos os lugares, você é bem aceito, sim ou não? Sim. E se na sua casa você assume essa posição também, você é bem aceito, ou melhor aceito ainda. E ainda tem algumas gratificações que são normais da própria família. Porque você chega na sua casa e de repente vê a necessidade de lavar uma louça, mas eu não lavo louça porque eu sou homem, né? Porque primeiro, o homem não chora, segundo, o homem não lava a louça, tá certo? Se você não pensa dessa forma, certamente você vai ser mais agraciado, com mais amor, mais carinho, mais atenção. Isso acontece comigo. Isso acontece comigo. Eu geralmente não lavo louça, mas irmãos, quando eu lavo louça, tem festa em casa. É bênção de Deus, não é? A esposa chega no trabalho: ai meu amor, você lavou a louça, olha que coisa linda, que fofo. Não, fofo assim não de fofo, fofo de fofura. Então, que lindo e tal. Então, eu já fico todo fofo de verdade, né? Aí, isso incentiva para que você lave mais, né? Você viu como é uma coisa recíproca? Porque eu sirvo, ela me serve. Ela me serve e eu sirvo mais. É algo que só vai assim, uma bola de neve. Uma bola de neve, né? Então você deve ter uma ideia de serviço em todos os lugares. Aí nós eliminaríamos tantos problemas, como diz essa frase. Porque muitos entram num casamento pensando em receber, quando na verdade você deveria entrar no casamento pensando em doar. Independente se a pessoa não se doa tanto, você um dia quebra aquela barreira. Você vai quebrar aquela casca, aquela dureza, não é?
E vai chegar um dia que a pessoa não vai resistir a um pedido seu, porque você está servindo tanto, porque vai negar uma vez. Vocês estão me entendendo? Que você trabalha ao seu próprio favor, enquanto você trabalha para outras pessoas. Amém por isso? Amém. Então, é isso que nós fazemos. A primeira coisa que Jesus queria, não era que você saísse lavando os pés das pessoas, mas ele quer ensinar que ele voluntariamente tomou essa posição. Mas se tem uma coisa que nós fazemos quando nós lavamos os pés de alguém, e é uma representação desse texto, é a seguinte: é que nós ajudamos o próximo a remover a sujeira que está no caminho, ou que ele vai recolhendo no caminho. O versículo 8 diz: disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: se eu não lavar, não tendes parte comigo. Isso quer dizer o seguinte, que presta atenção, se Jesus está falando que se ele não lavasse os pés não teria parte com ele, eu pergunto, quer dizer que se nós andarmos com os pés no chão e andar com aquelas botas sujas ou o pé sujo, nós não temos parte com Deus? Não, então isso não é literal. Aqui Jesus está falando de algo espiritual, porque senão ele não está falando realmente dos pés sujos, ele está falando de uma alma suja, ele está falando de uma alma problemática, ele está dando uma representação, ele está pegando algo para exemplificar algo maior ainda, que é algo espiritual. Então você percebe que Jesus está falando da vida espiritual de alguém, da vida psicológica de alguém, algo que não é nos seus pés, mas pode ser representado pela sujeira que ele recolhe enquanto vai caminhando, na sua caminhada de vida. E quando o Wilson estava falando sobre mover montanhas, eu comecei a meditar nisso, que muitas pessoas, eles vão juntando tanta sujeira debaixo dos pés e tantos problemas, que realmente eles acabam juntando montanhas debaixo dos seus pés. E daí me trouxe uma meditação: como que você pode ajudar alguém a remover montanhas? Com a sua oração, com a sua ajuda. Realmente é nesse momento, quando você ajuda a pessoa, ora pela pessoa, estende as mãos da pessoa, você pode remover montanhas. Aí o Senhor disse, como já foi dito, que coisas maiores você faria. E aí nós pensamos assim: eu quero orar e remover montanhas. Isso não precisa ser literal, irmãos. Tem pessoas que têm montanhas de problemas, e você pode, uma a uma, limpando e recolhendo debaixo dos seus pés, porque você está ajudando a fazer essa limpeza. Então, Jesus disse que os discípulos não precisavam banhar-se novamente, porque já estavam limpos pela palavra que eles haviam recebido, mas os pés deveriam ser lavados constantemente. Olha que interessante, você recebe a salvação, a palavra de Deus te salva, só que Jesus está falando da santificação. De repente, você tem um pensamento negativo, você tem uma atitude negativa, aí a necessidade de uma limpeza. Você já é salvo, não precisa lavar completamente, mas existem algumas sujeiras que precisam ser lavadas. É por isso que ele diz que você já não precisa ser lavado mais, a não ser os pés, porque existem sujeiras que vão se acumulando debaixo dos pés. Porque na caminhada que nós estamos, certamente nós pecamos, não é? Certamente nós pecamos, e muitas vezes nós pecamos bastante. Então nós devemos nos dispor, muitas vezes, não só de nos lavarmos, mas de ajudar a lavar os pés de outras pessoas. Amém por isso? Amém. Então, mas para isso, nós temos aqui um dever que é algo assim, um compromisso nosso, se nós quisermos fazer parte dessa lavagem. E aí, eu faço uma pergunta: para lavar os pés, nós precisamos de quê? Alguém vai dizer sabão. Não, é de água, né? O sabão vem depois. Não vamos lavar com sabão seco, nós precisamos de água, que é o elemento principal, certo? Agora, irmãos, eu pergunto para os irmãos: nós queremos fazer isso? Queremos. Mas o quanto de água nós temos para lavar os pés dos outros? Você está entendendo? Que para você lavar os pés de alguém, você precisa ter água para lavar? Você precisa ter condições para lavar. Muitas vezes, você tem até habilidade para lavar, mas você não tem água suficiente.
Você não tem na sua vasilha água suficiente para fazer isso. Quer dizer, o quanto mais você se santifica, quanto mais palavra você come, quanto mais alimentado você está, quanto mais coisa você tem no seu alforje, mais condições você tem de cumprir essa palavra, que é lavar os pés dos outros, no sentido de servir as outras pessoas. E existem pessoas que estão acumulando certamente sujeira nos pés. Quem acumula sujeira gradativamente vai perdendo a comunhão com Deus. E o nosso compromisso é de ajudar essas pessoas a serem resgatadas. Aí você começa a entender como nós servimos as pessoas, nesse sentido, de trazer as pessoas perto de Deus. Estão comigo? Amém, amém. Dá um tapinha assim no rosto, aí você consegue continuar comigo. Terceiro ponto, nós já estamos para o final. Terceiro ponto, qual lição que o Senhor estava querendo nos dar? É que quando nós lavamos os pés, nós temos condições de trazer um refrigério alcançado. Irmão, fala a verdade. Tem coisa melhor do que depois de um trabalho árduo, você chegar em casa e tirar aquelas botas pesadas? Tem assim, uma massagem nos pés, não é? Não, pode ser a esposa, pode ser o marido, né? Ou pode ser o filho também. Mas o que acontece é que isso acontece assim no círculo, né? O pai chega, o filho já vai correndo e já tira o sapato dos pés do pai. Pode acontecer que a mulher já tem uma bacinha, não é? Com água quente para colocar os pés, ou água fresca, tanto faz, para ele refrescar os pés. Mas isso pode acontecer com a esposa também, né? Vocês já assistiram aquele filme Quarto de Oração? Quarto de Guerra, é isso, né? Quarto de guerra. No quarto de guerra acontece isso. Quando o marido realmente converte, irmão, isso daí é só para gente convertido. É só para gente convertido servir as pessoas. Quando o marido realmente se converte, ele consegue lavar os pés da esposa, fazer massagem e passar creme. Ainda que ele necessitasse colocar uma máscara por causa do chulé. Mas ele queria fazer isso e ele fez isso com amor. Não está aguentando chulé? Tem alternativas, tem máscaras poderosas hoje em dia, mas você não deixe de fazer aquilo que é obrigação sua, não é? Se nós olhássemos para os mendigos e decidíssemos pela sua aparência e pelo seu mau cheiro não ajudá-los, certamente eles ficariam sem ajuda. Assim também, nós não olhamos para muitos detalhes. Quando nós decidimos servir, nós tomamos a decisão de promover um refrigério para aqueles que estão cansados. E eu não estou aqui falando somente de pessoas que chegam do trabalho. Mas a sujeira do caminho pode não se limitar somente ao pecado. Presta atenção. Tem pessoas que pecam e eles vão juntando sujeira. Mas não se limita a isso. Pode ser uma pessoa desanimada, pode ser uma pessoa entristecida, ou pode ser uma pessoa fracassada, ou pelo menos ele pensa que é fracassado. Aí vem você com uma palavra de ânimo, com água suficiente para refrescar a alma daquela pessoa que está desanimada, que está cansada e que está entristecida. E aí sim você vai fazer o papel de servo do Senhor. Que tipo de pessoas que precisam da sua ajuda para o refrigério? Pessoas, primeiro, que sofrem inquietações. Tem pessoas que vivem do lado para o outro inquietas, com muitas coisas. E você tem a condição de ensinar para eles o que a palavra do Senhor diz. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E o Senhor ensinou no Sermão da Montanha: não fiqueis ansiosos pelo dia de amanhã, porque basta o seu próprio mal. Vamos viver o dia de hoje e não vamos viver tão estressados. Pessoas que vivem com inquietação são pessoas que necessitam dessa água e da lavagem dos pés, não somente aquelas que estão em pecado. Pessoas que vivem em tentação constante, pessoas que têm dúvidas, pessoas que têm sentimentos negativos, precisam dessa lavagem com água. Os irmãos conseguem imaginar como que seria essa lavagem da alma, a lavagem espiritual, ou de pessoas que necessitam desse conforto? Eu imagino, irmãos, que a melhor forma é o uso da palavra. Concorda comigo? Amém? É o uso da palavra.
como você fala, como que você usa a palavra, você vai conseguir retirar ou aliviar as dores dessas pessoas. Em Provérbios 16 e 24, diz assim: as palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e suave para os ossos. Olha, quer dizer que você tem condições de ajudar pessoas pelas suas palavras. Uma coisa é certa, que o oposto também é verdadeiro. Palavras negativas, palavras destituídas de graça, palavras que pesam o coração e não edificam, crítica, julgamento, condenação, etc. Exemplo, palavra que nós compartilhamos no parque, outro dia, quando nós nos reunimos no parque, nós falamos sobre Tiago no capítulo 3, que é o uso da língua. Qual é o tipo de palavra que nós devemos ter em nossos lábios para agradar, para servir melhor o próximo e cumprir com o papel daquele que lava a alma do cansado e ajuda o cansado. E daí então eu compartilhei com os irmãos uma palestra de um cidadão que, eu não sei se ele é russo, coisa parecida, no TED Talk. E ele deu uma palestra de 15 minutos, como é normal no TED Talk, falando sobre como falar e ser ouvido. E nesse momento, nessa palestra, ele compartilhou conosco sobre 7 hábitos mortais da conversação. Ou seja, são hábitos que às vezes nós cometemos, ou nós temos, e nós devemos evitar. Então, o que nós devemos evitar se nós queremos realmente ajudar as pessoas? Se você quer ser ouvido, se você quer ajudar, tem alguns passos, pelo menos 7, que você não pode e você deve evitar. A primeira coisa é o quê? Por quê? Porque a fofoca é a primeira coisa que macula a nossa comunhão, macula o nosso relacionamento. Porque é certo que a pessoa que fofoca para você vai fofocar de você para outra pessoa. E sobre o fuxiqueiro, o fofoqueiro, Provérbios também fala. É uma pessoa que tem uma língua maldosa. Ele gosta de falar para as outras pessoas. Mas aqui está uma ferramenta que você tem nas suas mãos hoje para ajudar e servir as outras pessoas e lavar os pés das outras pessoas. É o telefone. Você pega um telefonema ou você telefona para alguém, certamente você pode ajudar essa pessoa. Porque se a pessoa está chamando você, realmente você tem oportunidade de servir essa pessoa e ajudar a lavar os pés dessa pessoa e aliviar o seu cansaço. Por quê? Porque essa pessoa escolheu você para telefonar para você. É porque você foi o escolhido. Deus colocou você no coração dessa pessoa. Então, por que nós vamos tomar o nosso tempo com fofocas e conversas que não fluem realmente? A outra coisa que nós devemos tomar cuidado é com o julgamento. Outra coisa que nós devemos tomar cuidado é com o negativismo. Porque realmente ninguém gosta de pessoas que são negativas. Outra coisa que nós devemos tomar cuidado é com as reclamações. Você já viu como é agradável você chegar numa pessoa, você chegar reclamando e a pessoa falar assim, mas pode crer que o Senhor tem a vitória? Não é agradável? Não é? Agora você chega numa pessoa, ela sempre está para baixo, cabisbaixo. Ela sempre está no negativismo, ela sempre tem uma palavra negativa, ela nunca tem uma palavra para cima. Essa pessoa realmente, ela não agrega assim muito interesse para que as pessoas estejam do lado dela. E aí então, nós devemos evitar a questão das reclamações. Eu creio que já falei para os irmãos que existe uma pesquisa que as pessoas, 80%, não estão nem aí com as suas reclamações. Isto é, elas não podem te ajudar. E uma grande parte, eles se confortam com as suas reclamações. Sabe por quê? Porque eles encontraram uma pessoa com um problema maior do que o deles. Então, se você reclama, não vai ter muito proveito quando você reclama. Principalmente quando você reclama para a pessoa errada. Porque geralmente é o que nós fazemos. Ao invés de procurar um pastor, ao invés de procurar uma pessoa muito crente, uma pessoa realmente fiel, que tem a palavra do Senhor, que anima, nós procuramos sempre uma pessoa problemática, ou muitas vezes uma pessoa que não compartilha a mesma fé. Então nós devemos
tomar cuidado com as reclamações. Outra coisa que ninguém gosta é as desculpas, não é? As desculpas são coisas que nós devemos evitar. Por quê? Porque você sabe que você errou, mas sempre de repente procura uma desculpa. Quer dizer, se eu errei, eu tenho que procurar realmente solucionar o problema e não ficar me desculpando ou me justificando porque eu acho que estou certo. Não. Se há necessidade de você ajudar alguém, você deve ajudar alguém sem ter desculpas. Ou se há necessidade de perdão, você deve pedir perdão ou você deve perdoá-la. E não arrumar desculpas para aqueles problemas que nós sempre encontramos à nossa volta. Outra coisa que é muito chato é nós vivermos nos engrandecendo, falando coisas que realmente nós não somos. Porque aquele que tem necessidade de falar que é alguma coisa, realmente porque ele não é. Agora, quando nós somos alguma coisa, sempre alguém vai enxergar e eles vão falar por nós. Então, muitas pessoas, quando eles têm a necessidade de falar deles mesmos, ocorre sempre o erro de serem exagerados. Já encontraram pessoas assim? Você encontra uma pessoa, ela sempre tem que falar o que ela fez, o que ela é, como ela está e tudo mais. Aí você percebe que aquilo não é para te levar para cima, é para te levar para baixo. É só para te humilhar, não é? E para terminar, e sétimo, uma pessoa dogmática. Ela é aquela pessoa que a opinião dela sempre está certa, né? Ela assumiu aquela posição e ninguém me muda disso e ninguém me tira disso. Então nós aprendemos aqui, irmãos, palavras que nós não devemos usar. São 7 coisas que nós não devemos fazer se realmente nós queremos lavar os pés das pessoas e aliviar as suas dores. E aí, então, nós, por fim, tiramos a lição, que é a lição máxima desse texto que Jesus deixou para nós. A lição máxima que ele deixou é que nós devemos servir. Nós devemos ser servos. De uma forma ou de outra, você deve servir. Seja lavando os pés da sua esposa, seja lavando a louça, seja fazendo alguma coisa para o seu filho, ou para o seu parente, ou para a sua igreja, mas principalmente servindo aqueles que estão necessitados espiritualmente. É isso que Jesus queria dizer com todo esse serviço. A igreja foi criada para isso e nós fomos chamados para servir os necessitados, principalmente necessitados de uma fome espiritual. Quantos dizem amém por isso? Coloque-se de pé e vamos agradecer ao Senhor por esse momento de compartilhar essa palavra da lavagem dos pés. E nós aprendemos então que primeiro você deve ser voluntário a fazer isso, segundo ajudar o próximo a remover essa sujeira, e nós aprendemos também que a igreja vai crescer quando nós servimos. Amém. Glória a Deus por isso. Se você necessita oração, você pode vir aqui. Eu quero dar também essa oportunidade para alguém que não aceitou a Jesus ainda, ou não tomou uma decisão. Se você é essa pessoa, nós damos a oportunidade, você pode vir à frente, nós queremos orar com você. Temos alguém? Alguém que quer tomar uma decisão hoje? Não temos? Amém por isso, então, porque nós sabemos que a oportunidade está sendo dada. E a segunda oportunidade, para aqueles que querem se fortalecer e querem ser mais servos. Eu quero ser mais, quantos querem? Amém. Quantos querem servir mais? Então nós vamos orar para que você seja fortalecido nesse ponto. Servir mais, não é? Eu quero chegar em casa agora e realmente ter isso no meu coração. Eu aprendi a servir mais. Comece na sua casa e passe isso para os outros, o seu próximo. E assim você vai ver o Senhor trabalhando na sua vida. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós nesse momento entregamos o nosso coração e a nossa mente. E nós aprendemos a sua palavra e nós queremos praticá-la. Nós não queremos sair daqui e sermos como ouvintes esquecidos, mas nós queremos praticar. Nós queremos ter a consciência que somos chamados para servir, somos servos e precisamos servir. Esse é o nosso papel, porque nós temos o maior exemplo no Senhor. Então, Senhor Deus, nos carrega, ó Deus, da sua palavra, nos enche do seu Espírito e nos dá força e ânimo para lavar os pés dos outros. Senhor Deus, muitos estão necessitados e nós precisamos ser usados como canal de bênção para essas pessoas. Assim nos usa, Senhor Deus, em todos os lugares, começando na nossa própria casa. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós agradecemos.
Amém? Uma salva de palmas para o Senhor. Que essa salva de palmas adore ao Senhor, Ele seja adorado para sempre, que essa semana seja uma semana de adoração, que você vá para o seu trabalho e onde você se encontrar, você possa ser um instrumento para a adoração de Deus. Que a sua alma adore ao Senhor, que a sua mente adore ao Senhor, que o seu coração adore ao Senhor, mas principalmente as suas atitudes no seu trabalho, onde você vai, adore ao Senhor também. Amém por isso? Glória a Deus. E assim você vai cumprir o papel que foi pregado nesta noite. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós. Todos digam amém. Tenha uma semana abençoadíssima. Não saia sem dar um abraço e um sorriso sincero para cada um.